E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para a nossa segunda edição do nosso mais novo programa, a Dolecast, e hoje temos aqui uma convidada especial, a Adelene, e vamos falar sobre o trabalho infantil. Primeiro, eu vou pedir para todos começar se apresentando, né? Meu nome é João Vitor, tenho 14 anos e sou aqui da Ande há bastante tempo, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou aqui da Ande há 5 anos e tenho 14 anos. Olá, meu nome é Victor Augusto, eu tô aqui há 3 anos na Ande. Pode se apresentar. E meu nome é Adelene, eu tenho 45 anos e trabalho na assistência social há 15 anos. Então, Adelene, seja muito bem-vinda aqui. Fala um pouco mais sobre você, seu trabalho. Sobre mim? Então, eu sou formada em psicologia, né? Eu moro em Mogi das Cruzes desde que eu comecei a trabalhar na assistência social. Tem 15 anos, mais de 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos. E, assim, a minha trajetória na assistência social como um todo também bem extensa, né? Eu trabalhei sempre como psicóloga, e primeiro como no atendimento da população, como psicóloga, trabalhei no CRAS, trabalhei no CREAS, depois fui para a coordenação do serviço, né, tanto do CRAS, depois do CREAS, e hoje eu estou no Departamento de Proteção Social Especial dentro da assistência social, né, que é o departamento que trabalha as situações de risco por violação de direitos, né, na assistência social. Então, qual é a sua função, exatamente? A minha função hoje é diretora do departamento, né? Então, o departamento, ele tem essa função de coordenar, orientar os serviços que vão ser executados na ponta, né? Então, e fazer todo esse planejamento dos serviços. Então, a gente é como se fosse um gerenciamento dos serviços, vamos chamar assim, de orientar o que vai ser executado. Não é nem bem o que vai ser executado, como que vai ser executado, qual a prioridade de atendimento no momento. A gente está sempre próximo dos serviços que vão ser executados na ponta. Entendi. Qual é a coisa que você mais gosta, assim, no seu serviço? No meu serviço, eu gosto muito, assim, das trocas de trabalho, né? Da gente poder pensar a política pública sempre do que a gente fala muito na assistência social de forma articulada. A política da assistência social, ela é organizada para ofertar o trabalho social com famílias, e aí a gente tem várias ofertas de trabalho, mas a gente sempre fala que a assistência social ela não dá conta das questões sociais sozinha, né? Então, a gente tem que estar sempre articulado com as outras políticas, saúde, educação, segurança. Então, isso que eu mais gosto do trabalho, é você poder pensar que as questões sociais, elas devem ser pensadas e resolvidas e propostas, né, uma resolução intersetorial. Isso é o que eu mais gosto de desafio no meu trabalho, né? Tudo bem. E como que é, assim, trabalhar na assistência? O que você faz lá, assim, em relação às pessoas, assim, do trabalho infantil? Do trabalho infantil, especificamente? Pode ser trabalho infantil. Então, assim, a gente quando pensa na situação do trabalho infantil, a gente tem que pensar desde da prevenção, né, de como a gente vai organizar os serviços para prevenção, como a gente vai organizar serviços para promoção e defesa de direitos. Então, como eu falei, a gente faz esse trabalho articulado em rede. Então, hoje, dentro da assistência social, dentro do Departamento de Proteção Social Especial, a gente tem a oferta do serviço de abordagem de situação de rua, né? Então, que é uma equipe de agentes sociais que vão para as ruas, tem os pontos, né, que a gente mapeia no território, que são pontos de maior incidência de trabalho infantil. Então, eles saem da sede, né, com essa abordagem programada para identificar as situações no município, ou também solicitado. Então, às vezes, a população entra em contato com o serviço e fala, olha, tem uma criança no farol vendendo bala, né? Então, a
essa equipe vai até o local, busca estabelecer um vínculo com a pessoa, né? O que acho que é extremamente importante a gente pensar que os serviços da assistência social, a gente sempre busca a vinculação, e a vinculação não é um processo de trabalho que eu vim aqui, me apresentei e aí você vai topar tudo aquilo que eu vou te proporcionar, né? E isso às vezes é um pouco difícil as pessoas entenderem, né? De que a equipe vai até o local, busca estabelecer essa vinculação, e pode ser que ela não queira, pode ser que ela não esteja interessada naquele momento, e a população entender isso, né? Que é uma oferta de serviço. E aí, com essa vinculação que se estabelece entre a pessoa e o agente social, na maioria das vezes, ele busca minimamente compreender a realidade que está sendo apresentada ali e propõe alguns encaminhamentos, porque a gente entende que a questão do trabalho infantil ela é extremamente, ela é uma grave violação de direito, muitas vezes ela priva a criança ou o adolescente de outras oportunidades, ela prejudica o desenvolvimento daquela criança ou do adolescente que está ali, ela fica exposta a outras situações de risco, né? Então, a gente, enquanto política de assistência social, a gente tem que ofertar a proteção dessa criança, em parceria com outros órgãos, outros serviços do município, né? Então, a identificação, a gente hoje tem um serviço de abordagem que vai até o local. E aí o ideal é que esse serviço de abordagem faça o encaminhamento para a rede, para o acompanhamento, né? Então, hoje o acompanhamento da família ele é feito no CREAS, que é o serviço também da assistência social que oferta esse apoio para a família, para compreender essa situação que está acontecendo, essa situação de risco, e ofertar um apoio necessário para que a família ela possa compreender que aquilo é um risco. A criança ou adolescente, quando ele é inserido precocemente no mercado de trabalho, existem consequências. E a família precisa compreender isso, esse adolescente, essa criança também precisa compreender isso, e aí a gente faz o encaminhamento para outras políticas, né? Então, às vezes, a gente hoje no município tem um programa municipal de aprendizagem, né? Então, uma das ofertas, né, do Estado é esse programa que a gente hoje tem no município, que é ofertado, né? Então, tem essas possibilidades e também a identificação, quando eu falo do trabalho intersetorial e articulado, e eu falo muito isso, ela não só compete ao serviço de abordagem. O serviço de abordagem é o que vai lá identificar a situação, mas ela pode ser identificada por vários outros serviços da rede municipal, por várias outras políticas, né? A escola ele é um bom local, né? A criança ela permanece ali boa parte do tempo na escola. Então, a escola, os profissionais têm que estar capacitados para identificar alguns indicadores de trabalho infantil, serviços de saúde, né? O serviço de convivência que está aqui no território, com vocês aqui. Então, outros serviços, eles têm também condições de identificar essas situações e fazer os encaminhamentos adequados, ou para o CREAS, ou para o Conselho Tutelar. Tá? E quais são as consequências disso? Então, mas, basicamente, a gente pode ter consequências físicas, psicológicas, sociais, né? Então, quando a gente fala de consequências físicas, muitas atividades ofertam riscos, né? A criança, por exemplo, ela não tem uma coordenação motora muito refinada, né? E, muitas vezes, a questão do trabalho infantil, ela, vamos dizer, ela não é regulamentada, né? Não é regulamentada, não tem todas as regras, né? Muitas vezes são trabalhos insalubres, expostos a situações que vai prejudicar o desenvolvimento físico dessa criança, são situações de risco. Então, por exemplo, quando uma criança está na lavoura exposta a produtos tóxicos, né? Ou então, quando essa criança está mexendo com uma máquina que ela não teria tanta habilidade para mexer, habilidade e treino, né? Psicológico no sentido de que é uma limitação daquilo que ela
deveria estar desenvolvendo. Criança tem que brincar, adolescente tem que ter outros acessos à cultura, esporte, lazer, né, que não deveria estar inserido no mercado de trabalho. O adolescente ele pode trabalhar na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Né? Até os 18 anos, dos 16 aos 18 anos, é proibido o trabalho noturno, insalubre, de condições de risco. O que acontece muitas vezes é que quando você é inserido nessas condições, você não tem uma fiscalização sobre isso. Você pode ser inserido em qualquer forma de trabalho e isso coloca em risco você. Tá? E, tipo assim, quando as crianças, assim, não se atendem a órgão, né, que vai abordar as crianças, assim, fora nos pedágios, assim, trabalhando, vendendo bala, essas coisas, quando elas não querem ser atendidas, o que acontece geralmente? Elas são encaminhadas a alguma coisa? Conversam com os pais? Ou... Quando a gente consegue identificar a criança, né? Porque a gente precisa identificar mesmo a criança, a gente faz esse encaminhamento para a rede, ou por via conselho tutelar, ou para o CRES. Às vezes a gente conhece a criança, né? E a gente faz esse encaminhamento e o trabalho ele vai ser feito com a família. A família tem que participar desse processo de reflexão sobre aquela atividade. Então, a gente muitas vezes faz o encaminhamento para a rede. Quando a gente não consegue identificar, e a gente tenta sempre estar mapeando o serviço na rua, fazendo essa vinculação que é extremamente necessária para o trabalho. E os trabalhos, assim, tipo, trabalhos domésticos, assim, não são tão considerados como trabalhos infantis, né? Que são feitos dentro de casa. Isso. Ou ajudando, assim, eles não se encaixam, né, nessa parte de trabalho. São os trabalhos invisíveis, né, que falaram. Difícil de enxergar. Isso, exatamente. Que muitas vezes nem não atendem esses critérios, tipo, se tá trabalhando em casa, então não tem tanto afeto, assim, a riscos. Ou só como cuidar de crianças, irmãos, assim, em casa, enquanto os pais trabalham, né? Assim, é normal isso, mas isso não é afetado, né? Não, então, essa questão da gente diferenciar um pouco o trabalho infantil doméstico, até de você participar das tarefas domésticas, é uma questão que a gente tem que pensar sobre. Então, muitas vezes a gente escuta, eu vou lavar uma louça, eu estou no trabalho infantil. Não é bem assim, né? Existe sim o trabalho infantil doméstico, ele é invisibilizado, ele é naturalizado. Então, por exemplo, quando eu falo da questão da escola, então a escola às vezes tem aquela criança ou adolescente que está faltando porque está em casa cuidando dos irmãos e isso não é comunicado para os órgãos de proteção dessa criança, isso não é visto como extremamente prejudicial, mas aí a gente tem que pensar que essa criança, primeiro, ela está deixando de ir para a escola, ela está sendo responsável por tarefas que deveriam ser delegadas para um adulto, né? Eu entendo que existe toda uma dificuldade mesmo da família se organizar. Esse adulto muitas vezes está sobrecarregado no trabalho, não tem onde deixar essa criança, mas por isso que a gente pensa política pública, por isso que a gente tem que pensar, então, se existe uma questão que a gente precisa cuidar, a gente entende que isso é prejudicial para essa criança está deixando de estudar, essa criança está deixando de viver, experienciar a infância, a juventude, ter outras atividades, ela está cuidando dos irmãos, ela está fazendo a faxina da casa, então ela é a única responsável. Óbvio que os serviços entendem que tem toda uma dificuldade dos pais se organizarem para isso, por isso que existem os serviços, para ofertar essas possibilidades. Então, de jeito ou de outro, vai parar. Parar o quê? A criança uma hora vai parar de trabalhar, mesmo que seja na rua ou dentro de casa. Bom, eu gostaria muito, né, de que a gente começasse a pensar sobre isso mesmo, da gente, existe até uma meta de erradicação do trabalho infantil até 2025, acho que é isso. A gente está longe de erradicar o trabalho infantil, principalmente porque a gente tem essa dificuldade de identificar a população, a comunidade, né, as
pessoas têm essa dificuldade de identificar, por exemplo, o trabalho infantil doméstico, ou então, por exemplo, a venda de bala no farol. Isso sensibiliza a população, elas não conseguem entender que aquilo dali é uma situação de risco para a criança. E o Estado ele tem que promover políticas públicas que deem conta disso. Não é a população é uma situação que sensibiliza, uma criança está lá no farol, principalmente no final de ano, a gente tem isso, né? Mas a gente tem que levar a responsabilidade para o Estado de pensar a política pública. Então, se é uma mãe que está com dificuldade de horário, né, ou por exemplo, de oferta de um serviço de convivência no território, e por isso deixa o mais velho cuidando do mais novo, então a gente tem que pensar de política pública para isso. É verdade. Tá? Você sabe de algumas políticas públicas que estão em ação agora? Estão dando alguns frutos ou algo assim? Não, então, esse trabalho, né, que a gente oferta de forma articulada. Então, por exemplo, tem alguns serviços da proteção básica, da assistência social básica, por exemplo, o serviço de convivência é um serviço de prevenção de algumas situações que vocês, por exemplo, estão aqui nesse serviço adquirindo, né, um espaço de convivência, de trocas de experiências. A gente tem os CREAs que fazem esse acompanhamento quando a situação já está ocorrendo na família. Ter, por exemplo, vaga em creche, vaga em escola de tempo integral também é alguma outra possibilidade. Incentivo a programas de aprendizagem. Hoje no município a gente tem um programa municipal de aprendizagem, a gente precisa ampliar o número de vagas. Então, algumas estratégias o Estado ele tenta se organizar para dar conta disso, tá? E tem muita diferença entre o trabalho infantil, tipo, de meninos que estão fora, né, vendendo as pessoas, de meninas, tipo, tem muito mais meninos, né, trabalhando fora, assim, nas ruas, vendendo, fazendo, né, o que fazem para poder arrecadar o dinheiro deles, do que meninas, tipo assim, a diferença é grande ou as vezes são até meio igualadas, assim? E outra coisa sobre essa pergunta também, a diferença de trabalho também eu queria saber, tipo, se meninos fazem um tipo de trabalho, de meninas de outro tipo. Eu posso falar na questão, assim, de riscos, né? De riscos, por exemplo, em relação a esse recorte de gênero, tá? Então, e também do próprio trabalho em si, né? Hoje a gente vê mais meninos na rua vendendo bala do que meninas, né? Meninas na rua, muitas vezes elas podem estar inseridas na venda de balas, mas a gente tem um número muito maior de meninas que ficam no trabalho infantil doméstico, né? No trabalho doméstico, ou muitas vezes ou dentro ali da sua residência, ou trabalhando ali para uma vizinha, né? De forma informal, ou então também em situação de exploração sexual, que é uma das piores formas de trabalho infantil. Então a gente tem essas pequenas diferenças, tanto em relação a gênero como em relação à raça também, né? Então quando a gente pega meninas, né, as meninas negras, elas são mais afetadas do que as meninas brancas. Então a gente tem sempre essas diferenças, né? Tipo, vocês já abordaram muitos casos assim que crianças são usadas, né, para esse tipo de abuso sexual, assim, como trabalho infantil? De exploração sexual? Isso aí. Em alguns casos, sim, né? Como eu falei, a gente tem essa dificuldade da população entender isso como uma forma de exploração daquela criança, né? Às vezes, as pessoas responsabilizam aquela adolescente que está nessa situação como se fosse uma escolha dela, né? E não compreendendo ela enquanto vítima. Então, se a gente mudar um pouco essa ótica de pensar que aquela adolescente ela está exposta a riscos e compreendendo ela como vítima,
E aí a gente vai ter uma mudança. Então, eu preciso ofertar a proteção em vez de responsabilizar ela. Ela está lá porque ela quis, porque ela gosta, né? Então, a gente tem que pensar a criança e o adolescente como para proteger. Criança e adolescente precisam da proteção do Estado integral, né? E não, muitas vezes, né, a gente responsabiliza aquele menino que está, às vezes, também lá no farol vendendo bala, no trem, né? Entendi. E tipo assim... Pode falar. Sobre uma coisa que eu queria perguntar. Sobre as famílias que não têm dinheiro ou não conseguem arrecadar tanto dinheiro, daí precisam dos adolescentes ou das crianças para trabalhar. Isso é considerado como trabalho infantil ou só ajuda? Não, é considerado como trabalho infantil, né? Como eu falei, existe a legislação que determina, né? Abaixo de 16 anos é proibido, exceto na condição de aprendiz. Então, a partir dos 14 anos você pode trabalhar na condição de aprendiz, e na condição de aprendiz existem todo um regramento, né, para que esse adolescente execute uma atividade laborativa, né? Então, tem a carga horária de trabalho, tem um tipo de atividade que ele pode ser inserido, tem que ser previsto naquela carga horária, horários de aprendizagem, né? Então, existe todo um regramento. E dos 16 aos 18, algumas atividades são proibidas, atividades noturnas, perigosas, insalubres, né? Então, se enquadrou isso, é trabalho infantil. A gente entende que a questão da desigualdade social, ela extremamente enviesa essa situação do trabalho infantil. As famílias, às vezes, o que elas conseguem ganhar financeiramente, muitas vezes não é suficiente. Por isso que eu falo da questão da formulação de políticas públicas para isso. Então, é um problema que o Estado tem que resolver. Existem alguns programas, por exemplo, Bolsa Família, é um programa que é pensado numa transferência de renda para a família. Hoje, eu não sei, tinha pé de meia, né? Então, são algumas iniciativas do Estado que têm que ser adotadas para dar conta disso. Entende? O que os responsáveis familiares eles ganham, ele não é o suficiente para a manutenção ali das necessidades básicas da família. Mas então vamos pensar em outra estratégia que não a inserção dessa criança e desse adolescente no mercado de trabalho sem condições mínimas de proteção. Beleza. Agora, seu branco aqui. Perguntar um negócio muito interessante aqui. Daqui a pouco vem. Tipo assim, eu também queria saber sobre esse tipo de pessoa que o trabalho infantil, como se diz, muitos adolescentes assim, eles trabalham, né, para ajudar a família, mas sempre tipo, tá errado, né, que vocês falam que vocês abordam, falam que tem que ter carga horária nisso, mas tipo, quando são situações em que o pai e a mãe não conseguem trabalhar assim, o único método de sustento que eles têm ou é o filho fazendo alguma coisa para ajudar, ou algum outro método, vocês atuam nesse tipo de quesito também? Sim, então, assim, a gente entende, né, que essa questão do acesso à renda é uma questão fundamental para a gente poder dar um mínimo de garantia para a família. E aí, como eu falei, a gente tem alguns programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que é o mais conhecido, e algumas outras iniciativas também, quando esse pai, esse responsável familiar, não consegue mesmo ter um acesso à renda suficiente. Entendi. Lembrei. Sobre os adolescentes e crianças que abandonam a escola para trabalhar. Eu acho meio complicado voltar a estudar, porque pensa assim comigo. O Pedro largou a escola para trabalhar vendendo paçoca. Uhum. E daí ele tá ganhando bastante dinheiro. Daí ele sabe, se voltar para a escola não vai ter esse dinheiro. Logo ele não vai querer. Por acaso tem algum jeito de trazer ele de volta para a escola ou vai ser outra situação? Essa questão de quando você fala assim, ele estava ganhando bastante dinheiro, né? Bastante dinheiro, acho que talvez para aquelas necessidades que ele tem Isso. ali naquele momento, e a gente tem que sempre pensar numa situação a médio e longo prazo, do que isso pode acarretar para esse adolescente, né? Aí esse adolescente, ele
vai ser atendido pelos serviços e a intenção é sempre dele retomar os estudos, porque os estudos, né, tem essa questão fundamental para vocês, né, de que vocês vão ter acesso a um conhecimento que pode te possibilitar outros acessos. Então, o serviço ele vai ser sempre orientado nessa questão do adolescente retornar para a escola e a gente pensar outras estratégias para que esse adolescente tenha acesso à renda. Outra coisa é que a escola é chata, eu sei disso. Todo mundo sabe que a escola é chata. A pessoa tá perdendo interesse na escola, né? Por acaso, se investisse mais na escola, tipo, não tô falando em investir em estrutura, mas investir, tipo, em evento, em métodos, passeio. Né? Os métodos também. Acho que poderia atrair mais. Eu não sei, vocês que têm que me falar o que vocês acham que a gente devia mudar na política da educação do município, do estado, federal, que pudesse ficar mais atrativo para vocês. Não é? Vocês que têm que falar isso. De falar assim, a escola é chata. Tá, por que a escola é chata? Mas aí também a gente tem que pensar que tem algumas questões que são necessárias, né? Então, quando você fala escola é chata, eu fico pensando, realmente, às vezes nem eu quero trabalhar também, porque muitas vezes eu queria estar na praia, né? Mas então a gente tem que entender essas questões, né? Tem a questão do ensino, que precisa ser, de fato, garantido. A metodologia não está legal, vamos repensar a metodologia. Isso daí que você está falando, né? Outros eventos na escola. A escola, eu acho que tem pensado nessas questões da evasão escolar. Isso realmente é um fato, a questão da evasão escolar, do desinteresse pelos estudos. E a escola tem tentado, talvez, reformular suas práticas educacionais para dar conta disso. Vamos abrir a escola nos finais de semana para a família participar, vamos promover outras formas de aprendizagem, vamos repensar a nossa prática educacional do professor lá em sala de aula. Então, algumas coisas estão sendo pensadas, né? Sim, muitas pessoas ultimamente na escola estão perdendo foco, né? Por conta, da tarefa, né? Tablet. As tarefas digitais, né? Como diz no Sala do Futuro, muitas das vezes são utensílios, né? Que a escola, eu acho que tem pensado, de sempre melhorar isso, o Estado, né? Para dar mais intenção para as crianças querer estudar, os adolescentes também, mas que por conta de muitas crianças, de muitos adolescentes que nem sempre estão na escola porque querem estar lá, né? Porque eu só quero jogar bola, isso, eu não quero estudar, isso, que é muito chato. E muitas das vezes acabam estragando as coisas e acaba ficando sem, né? Item, né, para poder estudar. E também tem o caso de muitos professores que também nem sempre estão na escola para querer fazer realmente o trabalho deles, como um dia... Só pelo salário. Muitas vezes também tem isso, né? Que tinha uma professora lá na minha escola que ela passava tantas atividades na aula, quase nula, e ficava mexendo no celular lá. Isso era quando podia, né? Muitas das vezes só ficam passando slides e... É o famoso meu salário cai todo mês. Copiando o texto na lousa pra gente copiar e ficava só por isso mesmo. Tinha um professor lá de história na minha escola que só fazia isso. Ele copiava um monte de texto na lousa, esperava que a gente copiasse e ficava mexendo no WhatsApp depois. Depois leva só pra dar vista, né? Isso daí mesmo. Então, mas assim, eu sei, né, que existem professores diferentes, tem professores que têm mais facilidade de passar os conteúdos, tem outros que precisam, talvez, assim, de repensar como que vai ser apresentada aquela disciplina, mas são vocês participando do espaço escolar e compreendendo que
e aquilo não está adequado, então de que forma aquilo não está adequado e de que forma que eu posso solicitar uma melhora? Então, esse professor, de repente, olha, chegar na coordenação, na diretora e falar assim, essa metodologia de ensino não funciona. Então, e essa diretora orientar esse profissional. Ou então, a escola é chata porque eu tenho que ficar das 7 às 13 horas só assistindo a aula. Será que não dá para a gente repensar? Então, mas vocês participando desse espaço é que vocês podem levar ideias para ajudar a melhorar. Obviamente que existe, né? Como eu falei, existem as regras, tem um conteúdo que é programado, planejado, mas é sempre bom pensar de que forma que esse conteúdo pode ser apresentado. Isso é possível fazer. Uhum. Então, tipo, a gente poder ir sempre lá conversar com o diretor, né? Afeta também o método de ensino que a gente pode talvez mudar nas escolas, né? Não só na escola, né? Em todos os espaços, em todas as políticas públicas. A gente tem os espaços, e é até interessante para vocês saberem disso, que tem os espaços de participação da população. Existem os mecanismos que a população que deve orientar as políticas públicas, e não a política pública vir um Estado e estabelecer eu quero fazer isso, não é da cabeça do Estado, é a partir da necessidade da população. Então, vocês participando dos espaços, né, por exemplo, tanto da escola, devem ter os conselhos na escola, não faz tempo que eu fui da escola, né? Então, eu já não sei mais desses espaços que são ofertados para vocês participarem, né? Então, conferências, por exemplo, aqui em Mogi das Cruzes, a gente tem o Conselho da Criança e do Adolescente, que é um espaço que se pensa política pública para criança e adolescente. Então, vocês podem participar desse lugar, colocar aquilo que é importante. É super interessante escutar vocês. O que é importante para vocês? Por que essa escola não é tão atrativa? Por que essa escola ficou chata? Né? O que é possível fazer para melhorar? E não só da educação. Todas as políticas públicas têm um espaço de participação da população para que seja orientado, que a gente nos oriente o que a gente tem que fazer. Uma coisa que eu acho muito, muito ruim, que eu infelizmente passei isso por hoje, são os tablets e notebooks que não funcionam, que ficam travando ali, ou tá faltando tecla. Eu falei errado, né? Faltando essas coisas. Se investisse isso em melhores equipamentos, falando também caderno, estrutura melhor, poderia ser mais atrativo? Poderia ter algum outro benefício? Eu acredito que sim. Eu acho que sempre quando a gente tem um recurso melhor para a gente poder trabalhar, para a gente poder aprender, é sempre melhor, é sempre interessante, né? A gente se sente talvez mais valorizado. Então, eu acho que é sempre interessante. E tem o caso que o governo, assim, que... Não escuta ninguém. Isso aí, ele não atua. A gente fala, tipo, muitas pessoas, nossa, esse tablet não funciona direito, como o Felipe disse, né, os computadores sem tecla. O governo, tipo assim, ele pode atuar nessa ocasião, tipo, de fazer uma apresentação, tipo assim, muitas vezes na escola, né, tem aquelas vezes que a gente desce e depois fica lá vendo uma apresentação de alguma empresa, alguma instituição, né, que fortalece a gente em certas ocasiões, e, tipo, eles poderiam fazer uma campanha assim para divulgar que, nossa, tem que tomar mais cuidado com as coisas. Sim. E que a gente pode ajudar também, né, nós alunos a ter mais conservar, né? Conservar, né, os utensílios da escola. E muitas das vezes sempre, tipo, alunos que vão lá e estragam os computadores. Aí o pessoal da escola... tudo, né, ventilador? Muitas das vezes é tudo, né? Aí,
Principalmente nos banheiros. No banheiro. A banheira é outro assunto, mano. Tudo sujo. Tudo quebrado, tudo destruído, meu Deus do céu. Então, tipo, Bichado. crianças, adolescentes que vão lá e estragam só por pura diversão. Não é meu, eu vou estragar mesmo aqui. E depois eles vão lá e falam, nossa, mas esse estado, eles, né, o governo, eles trazem, né, as coisas pra gente usar, pra estudar, mas eles nunca arrumam. Aí tem o caso, tipo, da gente quebrar, né, essas coisas, tipo, os adolescentes, mas eles também querer, tipo, perguntar, falar assim, vocês quebram, né, as coisas e por isso demora da gente Receber de volta. tipo, poder dar mais coisa ou poder ajudar, né, nessa ocasião de poder ensinar. Isso também afeta muitas escolas, né? Eu acho até a gente pensar, vocês estão fazendo uma pergunta bem difícil, né? Porque a gente está falando de recurso público, né? Então, quando você fala, seria interessante trocar os tablets e tudo, seria, né? A gente ter uma escola com o que tem de melhor, a gente se sente bem num espaço bonito, num espaço conservado, e aí a gente tem que entender que talvez, por exemplo, compreender que aquilo que é comprado para a escola ou para assistência social, para a saúde, vem do dinheiro que o contribuinte paga. Então, na verdade, o Estado ele arrecada recurso para repassar em forma de política para a população, né? Então, essa criança, quando, por exemplo, ela danifica algum material, um computador na escola, é dela, na verdade, eu vou quebrar porque não é meu, na verdade é dela, é de uso coletivo, mas foi ela que indiretamente pagou por aquilo. Às vezes vale a pena também a escola pensar numa estratégia de compreender que aquilo é para ela e para outros, né? Que de fato, se eu quebro, não vai prejudicar a escola em si, vai prejudicar todo o coletivo, né? Então ela vai deixar de ter acesso àquele bem e outras pessoas também, e vai demorar, né, a compra de um outro produto, porque o recurso às vezes é escasso. E, tipo, existem, né, pelo que eu acho, existem várias categorias de trabalho infantil, de como essas crianças e adolescentes possam ajudar. Tipo, existem certas ocasiões, tipo, umas que não tão graves assim, outras que precisam ser retomadas logo e tem mais atenção. Na verdade, assim, eu falei, o trabalho infantil é uma forma grave de violação de direito. A gente minimiza um pouco sobre isso, porque é um pouco naturalizado. Se a gente for ali agora no shopping, deve ter alguma criança no mercado ou no trem, né? No trem é bem comum. Isso é uma grave violação de direito, porque não é só a atividade em si, é o que ela está privando aquela criança de experienciar e colocando aquela situação, a criança está em situação de risco, né? Então, por exemplo, uma criança que está na rua vendendo bala no farol, ela está exposta a outros riscos, a ser aliciada pelo tráfico. Aquela menina que está vendendo bala no farol, que eu acho que uma coisa mais comum, né? Ela pode estar exposta a uma rede de aliciamento de jovem para exploração sexual, tá? Existem, né, como a gente estava conversando sobre o trabalho infantil doméstico, isso como a gente conversou aqui, é bem naturalizado, invisibilizado. Tem outras formas, por exemplo, do tráfico. O tráfico, quando o adolescente ele entra, né, para essa questão do tráfico, é uma forma de trabalho infantil e ainda ilícita, né? Então, existem mais riscos ainda para aquele adolescente inserido nessa situação. Beleza, agora, se a gente está na rua andando numa boa e vê uma criança trabalhando, seja vendendo paçoca, crachando sapato, existe alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar? Claro. A população, quando ela identifica essa situação, não precisa ser uma forma grave, não, né? Qualquer suspeita, ela deve ser comunicada aos órgãos competentes. Conselho tutelar, é sempre a alternativa, mas existem também outras situações que a pessoa quer preservar o sigilo, né? E aí tem o Disque 100 para fazer esses canais de denúncia, que é sigiloso, ou ligar para um telefone da abordagem de criança e adolescente do município.
né? Então, são esses 3 caminhos que vocês podem, a população tem ser informada sobre isso, tá? E eu queria falar também daquele negócio, né, que, tipo, as crianças são tiradas daquele sistema ali, mas depois ela vai ser encaminhada a esses órgãos e depois ela vai estar no mesmo campo, assim, vendendo as mesmas coisas e tal. É tipo um ciclo sem fim. É tipo um ciclo. Começa e para. É? Ai, Deus, eu fiquei até desanimada. Não, porque a ideia mesmo é a gente poder fazer esse trabalho com a família e dar conta de refletir, né, que isso é prejudicial. Às vezes o adolescente está inserido no mercado de trabalho e ele tem o dinheiro, o recurso financeiro ali imediato que vai possibilitar ele a ter acesso a outras coisas, mas a médio prazo, como que é isso que vai se dar? E depois, né? Então a gente e refletir isso junto com o adolescente, com a família é difícil, porque as necessidades às vezes são imediatas, né? Então eu preciso eu preciso levar comida para casa, que eu acho que vocês falaram sobre isso, ou então preciso comprar um tênis da hora, um celular da hora. Então, só que você tem que pensar naquela prática a médio e longo prazo, do quanto vai ser prejudicial para o seu desenvolvimento enquanto pessoa adulta, né? De quais são as possibilidades de acesso que você vai ter a um emprego, com condições ideais de trabalho, asseguradas mesmo, regulamentadas pelo Estado em relação à carga horária, isso é importante, né? Então, a gente pensar sobre isso, de que o Estado ele também tem que dar condições de trabalho dignas para a pessoa. Então, tem todo, e a gente fica um pouco nesse imediatismo, a gente quer as respostas rápidas, né? Eu quero ganhar dinheiro agora, não é daqui a 5 anos, 10 anos, eu quero ganhar tanto, é agora, não é fazer um planejamento de carreira, né? Nossa, uma coisa que eu pensei agora. E o trabalho infantil na internet? Eita, nós. Eita, nós. Que difícil, hein? Tipo, a criança não é obrigada a fazer vídeo pro YouTube, TikTok. O que esses órgãos fazem nessa situação? Isso é uma pergunta extremamente difícil que vai envolver várias outras questões, inclusive sobre regulamentação da internet, né? Hoje em dia, acho que vocês que são mais jovens do que eu, vocês têm mais acesso a todas essas discussões que a gente tem em torno disso, e a gente tem uma briga muito séria em relação a isso, porque se pensa que é uma limitação da liberdade de expressão, mas existe uma necessidade real e concreta que é posta, que a minha opinião, que a gente precisa regulamentar, justamente para a gente evitar ter algumas situações de risco para essas crianças, né? Então é muito fácil, é muito rápido, você não tem o controle daquele material que está sendo produzido, né? Você não tem o controle muitas vezes da distorção que vai ser feita daquele material. Então tem que ter toda assim uma regulamentação dessa prática. E eu estou falando de prática de uso, eu não estou falando de prática de trabalho em internet, não, porque eu acho que já ficou claro que eu sou contra a questão do trabalho infantil, bem de qualquer forma mesmo, claro. Na internet, mesmo parecendo só uma brincadeira, é uma exposição da imagem dessa criança, né? Quando o caso é mais embaixo, tipo, como é que eu posso dizer de uma forma que é meio difícil. Caraca, eu tô pensando aqui pra não falar besteira. Quando, tipo, a criança é exposta. Então. Deu pra entender, né? Exposta a algo mais sensual, assim, tipo. Mais ilícito. Mas, o que você falou? Não, mais ilícito? Deixa assim, algo mais grave, tipo, ela pensar, tipo, nisso como se fosse algo que ela precise fazer, né, pra ajudar. Então, peraí, até me perdi, é que eu fiquei pensando no que você falou. Quando o trabalho infantil, de uma forma geral,
ele é uma situação muito complexa. Vai requerer medidas de vários órgãos. Às vezes, só o encaminhamento para uma rede de proteção, para o CREAS, vai ser eficiente? Vai ser eficiente. Vai comunicar ali para o Conselho Tutelar e a gente vai conseguir dar conta da situação. Às vezes, tem situações graves que a gente vai precisar fazer a comunicação para o Ministério Público, que vai fazer uma comunicação para a segurança pública, para a polícia, para ver, é caso de polícia, é caso de investigação policial. Então, por exemplo, uma menina que está na internet sendo exposta, o corpo dela exposto, o corpo dela sendo explorado, a imagem dela sendo explorada, isso é um crime. Isso precisa ser, né, ir para outras instâncias de fiscalização e de responsabilização. E isso a gente como você falou, é uma questão, acho que você falou, o buraco é mais embaixo, né? Então, às vezes a gente até suspeita, por exemplo, de rede de aliciamento de crianças e adolescentes na internet. Isso existe? Isso existe. Então, por isso que a gente tem que estar sempre muito atenta, por isso que a gente tem que regulamentar o uso, o acesso, de que forma a gente regulamenta isso para evitar essas situações. Isso existe, isso é um fato concreto. E, quando vocês vão, né, abordar esse tipo de pessoa que trabalham na rua, como vocês fazem isso? Vocês vão lá e levam essa criança e a sua família para um outro lugar com a instituição, ou vocês acompanham a criança, né, o adolescente até a casa e conversam com os pais ali mesmo? Vai depender de cada situação, né? Então, por exemplo, os profissionais, quando estão na rua, né, eles vão fazer essa vinculação e identificação com essa criança, né, de identificar os pais, às vezes, por exemplo, vai fazer a comunicação para o Conselho Tutelar, de acionar os pais, às vezes, dependendo da situação que os profissionais se deparam, vai requerer uma medida, né, de articulação com o Conselho Tutelar, às vezes com o Poder Judiciário. Então, cada situação, ela vai direcionar uma medida diferente, mas a intenção é sempre essa, de criar esse vínculo de confiança com a criança e o adolescente, da gente identificar a família e encaminhar para a rede de proteção, compreendendo que essa família vai ser protetiva. Mas, às vezes, a gente identifica algumas situações que a família incentiva, e não é só o incentivar a criança a estar ali, é colocar meta de atendimento, meta de trabalho. Então, já aconteceu isso? Já aconteceu isso. Então, você tem que ir lá vender o pano de prato lá no centro, e se você não voltar para casa com determinada quantia em dinheiro, você apanha, né? Isso já aconteceu. Então, isso requer outras formas de medida e de proteção, que muitas vezes tem que ser imediata e compartilhada ali com a rede, quando a gente tem acesso a essas informações. Então, foi isso, né, o nosso programa. E saber sobre isso, né, importa bastante, sobre as nossas circunstâncias com o trabalho infantil e como isso pode afetar a nossa vida quando a gente sair daqui, né, quando a gente for, por exemplo, na rua, né, ver uma criança e saber se adaptabilizar por isso e conseguir tomar certas providências contra isso. É interessante essa iniciativa de vocês, no sentido mesmo de que uma das questões de combate ao trabalho infantil é a informação e sensibilização da população. Então, as pessoas têm que deixar de achar que o trabalho, mesmo o trabalho infantil, ele é uma coisa benéfica para a criança. Não é. A gente tem que compreender isso como uma grave violação de direito e de risco para essa criança. Então, e de divulgar quais são os canais de denúncia, né, ou de encaminhamento, como eu falei, o Serviço de Abordagem Social, o Conselho Tutelar, o Disque 100. Então, vocês, para mim, estão de parabéns por essa iniciativa, para a escolha desse tema, que é um tema difícil. A gente tem essa dificuldade do engajamento da população. Então, essa iniciativa de vocês, né, já mostra essa predisposição desse engajamento, de compreender isso como
uma questão social que a gente precisa combater. E aí vocês são multiplicadores da informação e é sempre importante a população fazer a denúncia, né? Mesmo naquilo que parece mais inofensivo, é importante fazer a denúncia. E a denúncia ela não pode ser vista como uma coisa ruim para a criança, mas sempre na questão da proteção da criança e da sua família. Pelo menos tem esse conhecimento, né, do que isso é ruim, por causa que muitos adultos pensam que isso de uma forma é benéfica, como você falou, né? Muitos anos atrás tinha esse negócio de trabalhar muito cedo e tal, e ainda pensam que isso daí é benéfico, mas não é. Ainda mais que tem esses órgãos regulamentadores. É que a gente vê, né? A gente muda um pouco aquilo que a gente vai estudando mais, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um grande investimento em política pública voltada para a primeira infância, porque se entendeu que esses primeiros anos de vida são decisivos. Antigamente a gente era inserido no mercado de trabalho, aquela questão, mas eu comecei a trabalhar com 12 anos e estou aqui. Mas será que talvez com 12 anos, se você tivesse acesso a outras possibilidades, você não estaria em outro lugar? E a gente está sempre refletindo sobre isso, né? Eu posso ter o meu ganho, ser inserido no mercado de trabalho e não morrer, né? Mas será que se tivesse sido de outra forma, você não estaria em outro lugar? Pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, Adelene, né? Adelene, nossa. Queria agradecer, né, o seu comparecimento aqui ao nosso podcast, mesmo que tenha no início, né? E é isso. Muito obrigado a vocês que estão assistindo isso. E é isso. Eu que agradeço, gente. Obrigada, viu? Valeu. Valeu, obrigado.